Cara comunidade, nós hoje celebramos os três grandes arcanjos de Deus, São Miguel, Gabriel e Rafael. Na verdade, antes na liturgia, havia um dia dedicado para cada arcanjo. Depois, consideraram melhor ter um dia dedicado a todos os três. Particularmente hoje, vou me dedicar mais a falar sobre São Miguel. O nosso querido Papa Gregório Magno, já de longas datas, dos anos 500, ele comentava sobre a característica dos arcanjos. Ele dizia que os anjos são mensageiros de Deus. Esta é a missão dos anjos, serem mensageiros de Deus para a humanidade. Mas existem grandes mensagens, e existiram grandes mensagens, que estas mensagens foram confiadas a grandes anjos, que são então os arcanjos. Os arcanjos, particularmente Miguel, Gabriel e Rafael, eles foram e são responsáveis por grandes mensagens de Deus para a humanidade. Basta a gente comentar e lembrar a grande mensagem de São Gabriel para Nossa Senhora do anúncio do nascimento do Salvador. Mas falar muitas vezes dos anjos e dos arcanjos, para algumas pessoas, pode parecer algo talvez fictício ou algo inexistente. Nós precisamos lembrar que pela oração do credo nós dizemos que cremos no Deus Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Existem realidades invisíveis na nossa vida em que nós vamos atravessando nesse mundo. E essas realidades visíveis dizem muito respeito aos anjos. E nós temos dentro da tradição bíblica, nós temos dentro da tradição das Escrituras diversos testemunhos destes seres que vão se manifestando para o povo de Deus. Nós temos particularmente o anjo quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Nós temos São Miguel Arcanjo se manifestando para Josué, depois para Daniel. Nós temos Tobias, São Rafael se manifestando para Tobias. Nós temos São Gabriel se manifestando também para Daniel e para Nossa Senhora. Nós temos dentro dos Santos Evangelhos diversas narrativas que falam sobre a realidade dos anjos. Para começar, o Evangelho de Mateus, que começa com também a manifestação de Gabriel para São José. Nós temos também, dentro da vida do Senhor, os anjos que vão lá se unir ao Senhor depois que ele vence a tentação no deserto. Temos os anjos que cantam os louvores quando o menino Deus nasce. Temos o anjo da consolação, quando o Senhor está no Getsêmani. Temos anjos que se manifestam na caminhada da igreja primitiva, libertando São Pedro, os discípulos da prisão, libertando São Paulo. E assim nós também temos no Apocalipse, tantas vezes a citação da realidade desses seres espirituais. E é interessante que nós temos, sim, algo muito específico dentro do texto do Apocalipse sobre o ministério, sobre a missão de São Miguel Arcanjo. Particularmente, eu gosto muito desse tipo de apresentação de São Miguel, quando ele coloca o pé sobre a cabeça do Satanás, do diabo. Porque algumas representações, o São Miguel está com o pé sobre o dorso, sobre algum outro local de Satanás, mas esta assim, apresentação de São Miguel com o pé sobre a cabeça de Satanás é uma apresentação que fala que São Miguel tem um poder, sim, sobre esse espírito mal e que diz respeito a um domínio também sobre a cabeça, a forma desse espírito mal pensar e agir. Porque Satanás, ele age muito pela mente das pessoas. Inclusive se diz muitas coisas começam no pensamento.
É a partir das tentações e perturbações na mente que muita coisa errada vai acontecendo na nossa vida e no seio da humanidade. Essa apresentação também de São Miguel sobre o demônio, muitas vezes a gente não gosta, porque a gente não gosta de gravuras que tenham demônio, tem pessoas que têm um certo pavor, mas eu queria dizer para a comunidade, outras vezes eu citei, que tinha e tem uma pessoa que não preciso identificar, que tem um problema espiritual muito sério, de longas datas, uma pessoa que não tem estudo, analfabeta, muito assim, limitada no conhecimento, mas muito perturbado pelo demônio, muito perturbado. Quando ele viu a primeira vez a imagem ali à esquerda, que está da imagem de São Miguel também pisando o demônio, ele ficou admiradíssimo. Esse anjo tem poder sobre o demônio, ele ficou super feliz, porque ficou acreditando que tinha alguém que tinha um poder para pisar, dominar aquele ser que o maltratava tanto ao longo de sua vida. Pois é, a imagem também de São Miguel pisando sobre o demônio, sobre o diabo, já diz sobre esse poder que São Miguel tem sobre esse ser que é muito poderoso, porque ele caiu do céu, mas Deus permitiu que ficasse com o seu poder. E esses espíritos, eles são seres muito inteligentes. Nós mesmos podemos ser considerados bastante limitados a nossa inteligência diante desses seres espirituais. Nós só somos capazes de vencer esses espíritos nesse combate por causa da nossa união com o sangue do Cristo, com nosso Senhor, com o auxílio dos seus anjos, dos seus arcanjos, como bem nos fala aqui o texto do Apocalipse. Mas o texto do Apocalipse, ele fala coisas muito rápidas que nós poderíamos pensar sobre isto. Ele vai dizendo: houve a batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E disse que o dragão era a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás. Então, houve um combate no céu. É muito estranha essa realidade desse combate no céu. Como é que houve esse combate no céu, já que Deus estava nos céus? Nós podemos entender que houve alguma situação, como diz os místicos, que Deus subiu para um céu mais profundo e deixou que os anjos pudessem resolver a situação do que estava acontecendo. Lúcifer era o primeiro anjo, era um anjo de excelência, era o principal anjo, ser espiritual. Por ele passavam todas as orações, os incensos que os outros anjos traziam. Ele era um anjo de luz surpreendente, de uma beleza inimaginável. E havia os outros anjos, havia os outros coros de anjos, serafins, os querubins, como nos ensina a igreja, os tronos, as dominações, as potestades, as virtudes, os principados, os arcanjos e os anjos. Mas é um mistério muito grande que esses seres espirituais, eles conheciam a Deus. Eles viviam numa realidade divina, que eles contemplavam a Deus. Então eles sabiam que Deus era amor. Eles tinham uma revelação muito profunda da realidade de Deus. E então, como é que aconteceu essa história desse Lúcifer, desse diabo, desse espírito maligno, conseguir arrastar outros anjos consigo contra Deus? Isso aqui é um mistério muito grande, que nós podemos refletir e pensar um pouco sobre isso. É um mistério. Não significa que a gente vai encontrar todas as respostas sobre esse mistério, mas podemos imaginar que Deus permitiu que acontecesse essa situação de Lúcifer, que era o seu anjo principal, vamos dizer, pensar
ser livre para pensar que ele poderia viver sem Deus. O grande problema de Lúcifer é que ele achou que poderia construir uma vida sem Deus. Apesar de ele ter recebido tantas graças, tantos benefícios, ele imaginar, a grande tentação de Lúcifer é esta: construir uma vida sem Deus. E assim ele então achar que era muito especial, que ele era muito poderoso, que ele tinha muito poder, que ele poderia viver sem Deus e que ao invés dos anjos, dos anjos adorarem a Deus, adoraram a si. Então, Lúcifer vai passando por um verdadeiro processo de afastamento interior de Deus. Agora é dito que, de fato, ele não conhecia plenamente a Deus. Ele não conhecia, de fato, o Filho de Deus. Porque depois, quando o Filho de Deus vai se manifestar, o Filho de Deus vai fazer tudo aquilo contrário do que Lúcifer fez. Então, Lúcifer, ele deve ter andado por todo o céu, fazendo um anúncio de uma mentira. E essa mentira, que nós poderíamos talvez pensar aqui, é de dizer para os outros anjos que Deus estava mentindo, que Deus era um mentiroso, que Deus não estava sendo verdadeiro, que eles poderiam viver sem Deus. O certo que Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, ele seduzia pela luz dele, ele conseguiu convencer alguns anjos, alguns seres espirituais, a se rebelarem contra Deus. Mas como pode que esses outros seres, que também tinham a graça de contemplar a Deus, se rebelar contra o próprio Senhor? Então nós temos aqui algo muito particular que nós podemos pensar. Lúcifer, ele chegou para esses outros seres, esses outros anjos, vamos chamar todos esses coros de anjos, comunicou para esses outros anjos, começou a fazer uma fala contrária a Deus. E esses outros anjos, ao invés de cortar a história pela raiz, foram dando espaço para Lúcifer vender a conversa dele, vender a mentira dele, e eles foram acabando seduzidos por essa mentira. Nós podemos dizer que o que Lúcifer fez foi uma informação de mentiras, foi uma desinformação da verdade, que os outros anjos que o ouviram caíram na sedução dele. Mas nós temos então também, dentro dos céus, outros seres liderados por São Miguel Arcanjo, que não concordaram com Lúcifer, que não concordaram com as mentiras dele. E nós podemos pensar aqui também sobre a resistência desses anjos em relação à sedução de Lúcifer. O que então esses anjos devem ter feito? Não devem ter concordado. Aqui ninguém fala contra Deus. Aqui essa história de falar mentira, de ficar anunciando coisas contra Deus, nós não aceitamos. Então teve anjos que ouviram e teve anjos que não ouviram. Mas acontece que as argumentações de Lúcifer, elas devem ter sido muito profundas. As argumentações de Lúcifer devem ter sido muito inteligentes. As seduções de Lúcifer devem ser muito encantadoras, a tal ponto que seduziram os seres celestiais. Então, o que Lúcifer fez foi uma apresentação de um pensamento que levava os outros seres contra Deus. Era uma sabedoria que Lúcifer tinha para levar os outros contra Deus. Então, quando São Miguel aparece, porque São Miguel, ele não era dos coros principais dos anjos. Os coros principais eram os serafins, depois tinha querubins.
tinha lá os tronos, um arcanjo era lá da rabada do coro dos seres espirituais, ele era um ser mais simples, diante de toda aquela realidade muito imponente dos seres celestiais. E como foi que Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, combateu vamos dizer, aquela sedução de Lúcifer? Exatamente com esta palavra, com essa frase, que significa o seu nome. Quem como Deus? Quem é como Deus? Porque Lúcifer queria se apresentar como Deus. Então, quando São Miguel fez essa pergunta, era uma pergunta de sabedoria divina. Porque os anjos sabiam que não tinha nenhum ser como Deus. E Lúcifer não podia dizer que ele era como Deus, porque se ele fosse dizer que ele era como Deus, os outros anjos sabiam que ele estava mentindo. Então, quando São Miguel, vamos dizer, entra no combate contra o dragão, ele também vai usando da sabedoria, do conhecimento que ele tinha do amor a Deus. E essa sabedoria fez então vencer Satanás e seus demônios, que caíram. Diz o texto, isto é muito estranho, gente, que a cauda do dragão puxou 1/3 das estrelas do céu. Quer dizer que Satanás puxou como que 1/3 dos seres espirituais do céu e caíram. Diz o texto também o seguinte, que não se encontrou mais o seu lugar no céu. Tinha um mendigo aqui na igreja, aqui na praça, que via os 3 arcanjos e que via Lúcifer também. Quando Lúcifer vinha perturbá-lo, ele dizia o seguinte: você não tem mais lugar no céu. É o que está dizendo aqui o texto do Apocalipse. Porque ele achou, Lúcifer, que com todo o poder dele, com toda a sabedoria dele, ele não precisaria de Deus, e ele poderia viver o céu, que ele poderia construir um céu, e ele poderia permanecer no céu, no bem bom, sem precisar de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ele caiu do céu, ele perdeu os céus. Diz aqui que caiu sobre a terra, mas a gente vai ver que vai cair mesmo sobre os infernos. Que esses anjos que guerrearam, que se rebelaram contra Deus, foram castigados para o inferno. Então, gente, Deus castiga. As pessoas dizem que Deus não castiga. Deus castigou os anjos que se rebelaram. E qual foi o castigo desses anjos? É que eles não quiseram saber de Deus, e não querendo saber de Deus, eles não podem ficar no céu, porque o céu é a presença de Deus. Não existe céu sem a presença de Deus, não existe felicidade sem a presença de Deus. Então o que Lúcifer experimenta no inferno é a consequência da sua própria decisão. Atenção, aqueles outros anjos caíram na mentira, caíram no erro, foram enganados, mas também foram castigados. Mas a gente poderia dizer assim, mas eles foram enganados, eles não estavam sabendo bem o que é que eles estavam fazendo, foram seduzidos pelo Lúcifer, mas eles também tinham conhecimento da realidade de Deus e preferiram a mentira de Lúcifer. Então os anjos foram responsáveis pelas suas decisões e pelos seus atos. Isso para nós é muito importante, porque as pessoas gostam de dizer que Deus não castiga. Deus é misericordioso. Deus é misericórdia e perdão. Nós, caminhando nessa terra, temos que lutar pela nossa salvação. Mas se a gente não luta, se a gente desiste, não quer saber de Deus, nós resolvemos a nossa própria vida. Resolvemos a nossa própria salvação e condenação. E nosso Senhor nos evangelhos diversas vezes
ele fala sobre a realidade do inferno. Aí tem gente que não quer saber se existe inferno. Tem pessoas que já ficaram com raiva de mim porque eu disse que o inferno existe. Não, isso não existe, não, isso não existe. Existe pelas Escrituras. E tem gente que diz o seguinte: Deus é perdão, ele vai perdoar todo mundo e vai tirar todo mundo do inferno. No inferno não vai ficar ninguém. Não tem isto nas Escrituras. Deus é misericórdia e perdão. Depois da nossa morte, ele vai aplicar a misericórdia e a justiça em relação à nossa vida. Então a gente não pode ficar vivendo uma vida à toa pensando que não tem castigo de Deus. Tem, e o pior de tudo, que é um castigo eterno. Mas por que que Deus deu esse castigo tão pesado para Lúcifer e para seus anjos? Deus é que sabe. Não sou eu que vou dizer que Deus está errado, questionar que Deus está... Deus tem a sua sabedoria e aquilo que ele resolveu era a coisa mais certa para ser resolvida diante daquele conflito que aconteceu. Aquela desordem que aconteceu no céu, Lúcifer e seus anjos caindo, é o que Lúcifer faz no meio da humanidade. Lúcifer é o sedutor e Miguel combate contra esse sedutor. Lúcifer é aquele que envolve as pessoas na mentira. E não adianta que as pessoas queiram dizer que a mentira é verdade. Não adianta as pessoas se deixarem seduzir pela mentira. Porque mesmo quem se seduz pela mentira, não sabendo que estava sendo, que estava sendo assim enganado, vai assumir as consequências dos seus atos. E o pior de tudo é que às vezes quando nós nos iludimos, podemos iludir os outros e jogar os outros também na sarjeta. Então nós temos aqui São Miguel diante desse combate. Outra coisa que nós temos de São Miguel é a humildade. São Miguel, no combate que ele teve com Lúcifer, Lúcifer estava cheio de orgulho. E São Miguel foi com a verdade e sabedoria, com humildade. Essa humildade fez São Miguel ganhar o primeiro lugar entre os anjos e fez o orgulho fazer cair Lúcifer e os seus anjos. Triste que os demônios eram serafins. Triste que os demônios eram potestades. Triste que os demônios eram querubins e que acabaram se danando. Agora, como eles perderam os céus, a gente não se engane. Aquilo que existe no sedutor e no pai da mentira é o puro ódio e a pura morte, e a morte eterna. Quem se deixa levar pelas seduções do inimigo de Deus está abraçando a própria morte eterna. Então, a nossa vida aqui é lutar para combater, para poder ganhar os céus. Diz o texto. Como foi que esses filhos de Deus lutaram, não é? E como foi que os anjos falaram sobre os filhos de Deus que lutaram? Realizou-se a realeza de nosso Deus. O acusador de nossos irmãos o acusava de noite, caíram. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho. Nós temos aqui duas armas importantes: o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Por que o sangue do Cordeiro é tão importante? O sangue do Cordeiro de Deus. Porque Lúcifer, ele se fechou no orgulho e não imaginava que pudesse, e ele não quis se abrir ao plano de Deus. Então ele se fechou, não quis. Ele não imaginou, não pensou que o Filho de Deus, que era o próprio Deus, ele faria tudo que o Pai desejasse, mesmo que tivesse que morrer e passar por uma morte e derramar seu sangue. Como que Deus viria ao mundo e se deixaria passar e humilhar de uma forma tão profunda? O sangue do Cristo derramado é tudo ao contrário do que Lúcifer fez, pregou nos céus contra Deus e aqui na terra.
O sangue do Cristo é o sinal de um filho de Deus que se faz obediente ao Pai, não medindo consequências, porque sabe que a vontade do Pai é a melhor vontade para ele e para toda a humanidade. Também tem algo aqui que eu acho muito importante frisar. Diz o seguinte: porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de Deus, do nosso Deus. O que é que Lúcifer faz sobre nós diante de Deus? Ele nos acusa. Aquele ali fez isso, aquele ali fez essa outra coisa, esse aqui caiu no pecado, esse aqui não merece os céus. O diabo, Lúcifer, ele nos acusa diante de Deus. Esse negócio é muito importante, gente. Esse negócio é muito sério. Porque quando a gente for se apresentar diante de Deus, a gente não quer que tenham acusações das nossas faltas. Nós queremos que haja, que Deus tenha nos perdoado. Mas se for apresentar lá as faltas, a gente está frito, não tem condição. Mas ele nos acusa. Mas você preste atenção numa coisa. Nós também acusamos os nossos irmãos diante de Deus. Toda reclamação que a gente faz de um irmão nosso é uma acusação que nós fazemos do nosso irmão diante de Deus. Uma reclamação que o marido faz da sua esposa é uma acusação que ele faz diante de Deus da sua esposa. Uma reclamação que uma esposa faz do seu marido é uma acusação que a esposa faz do seu marido diante de Deus. A acusação que os pais fazem dos filhos são acusações dos pais sobre os filhos diante de Deus. A acusação dos irmãos, uns para com os outros, são acusações dos irmãos diante de Deus. As acusações que os filhos fazem dos pais são acusações que os filhos fazem diante de Deus. Isso é muito sério. Isso implica o quê? Que nós não podemos ficar reclamando dos nossos. Nós precisamos agradecer as pessoas que vivem ao nosso lado. E nós precisamos fazer a defesa daqueles que estão ao nosso lado diante de Deus. Meu Deus, meu pai é muito bom, é um homem dedicado à família, minha mãe é pessoa dedicada, é uma mulher que ora, o meu irmão é isso. A gente fala, defender os nossos irmãos. Eu vi uma cena muito interessante na partida do meu pai. Quando meu pai estava partindo, minha mãe começou a fazer a defesa do meu pai diante de Deus. Eu achei aquilo incrível. Ela começou a dizer para meu pai partindo: olha, Senhor, esse homem era um homem muito bom, muito maravilhoso. Ela começou a fazer toda a defesa do meu pai diante de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer uns dos outros. Não dar a nossa língua para o demônio se utilizar de nós para acusar as pessoas que vivem conosco. E mesmo que a gente tenha motivos de acusar, que a gente use de misericórdia, porque também nós temos muitos motivos para sermos acusados e esperamos a misericórdia dos outros. Então vamos parar de reclamar um dos outros e vamos fazer a defesa de cada um que nos acompanha na vida. Se assim nós fizermos, estaremos nos unindo à luta de São Miguel e estaremos nos unindo contra esse mal que assola o mundo inteiro. Então essas realidades que diz respeito à realidade dos arcanjos não são realidades fictícias. Elas dizem respeito à nossa vida concreta. É dito que nós temos um dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento dos espíritos. Que o discernimento dos espíritos nos diz quando aquilo é de Deus, quando aquilo é coisa minha e quando aquilo é coisa do demônio.
que nós tenhamos também a graça do Espírito Santo e de São Miguel, de ter o discernimento dos Espíritos em nossa vida e nos guiarmos pelo Espírito de Deus para alcançarmos as moradas eternas. Também esses anjos perderam seus tronos nos céus. Eles tinham tronos. Seremos nós que haveremos de ocupar esses tronos que foram renegados nos céus. Nos céus existem tronos escolhidos para cada um dos filhos de Deus eleitos para participar da glória do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.